Que jogador sul-americano não quer jogar no Palmeiras? Não é possível que um jogador da Europa que olhe para cá quando vai assistir e fala assim, puta, mano, Palmeiras tá jogando bem, tá chegando bem, meu contrato tá acabando. Se fizerem uma proposta, quem sabe? Ou então falta afinco da diretoria chegar e fazer a proposta. Aí que tá. Não, fala, Arthurzinho, depois eu pego. Não, só fechando já também. Mas porque assim, querer jogar, eu não tenho dúvida que existem muitos jogadores até dentro do Brasil que querem jogar no Palmeiras. Que querem. Agora, você precisa ser o mínimo de competente para chegar e falar assim, vem cá que você vai ser campeão, apresentar proposta, apresentar salário, óbvio, porque ninguém é trouxa hoje no futebol, para você bater de frente com os caras. Porque você não precisa contratar 7 craques, você precisa de 2. Você precisa de 1, porque o time do Palmeiras não é uma merda. O time do Palmeiras tem ótimos jogadores. E você só precisa fazer essa recomposição de peças que vai saindo. Existe outro Dudu no mercado que você vai contratar? Óbvio que não. Não existe outro Dudu. A camisa 7 não vai vingar com outro jogador tão bem igual vingou com o Dudu. Mas pode ser que tenha um cara que chegue e jogue muito bem. Então, existem contratações e contratações. A impressão que dá para o torcedor é que o Palmeiras não sabe fazê-las. Até porque, num quesito de reformulação, Brunão, e já passando para você, eu tenho certeza que 90% dos torcedores hoje do Palmeiras não estão ansiosos por quem vai chegar, estão ansiosos por quem vai sair. Nessa brincadeira que a gente está falando aqui, a gente quer ver o Rony fora do Palmeiras, quer ver o Gabriel Menino fora do Palmeiras, quer ver uns caras que a gente não aguenta mais longe do Palmeiras, mas contratação mesmo, de sonhar, fica só no sonho, porque o Palmeiras é um clube extremamente casto nesse quesito de janela de transferências. É um clube que não ataca ninguém, é um clube que não chega em ninguém, que não faz proposta por ninguém. Então, assim, a questão do Facundo Torres, por exemplo, que chegou, ótimo, você vê os vídeos dele, bom jogador, você vê as análises, parece um cara que pode agregar bastante para o Palmeiras, mas é mais uma aposta. Pois é, vamos fazer um giro aqui e terminar o giro no primeiro superchat da noite, hein? O pessoal falando muito aqui, enfim, o Paulo falando que o Palmeiras trouxe de fato o medalhão Felipe Anderson, junta com os que ele já tem. Não, o Felipe Anderson foi uma boa aposta assim do Palmeiras, sim, teoricamente de baixo risco, só que acabou não dando certo ainda, tá? E é outra coisa, pessoal, ainda. Não quer dizer que ele não vai, né, dar certo nunca. O Igor Silva fala aqui, contratar a estrela, esquece com essa diretoria, o que vai aparecer são apostas, igual o Facundo, que é uma aposta, não sabemos se vai dar certo. E aí, a gente tem o Adriano, aqui o Adriano comentou, ele está pedindo para ler a mensagem dele, falando aqui, boa noite, amigos, vamos que o Palmeiras já tem 200 milhões para contratar, sendo que vai receber ainda 50 mil euros de participação no Mundial, sendo que, tirando isso, vai ter faturamento de 1 bilhão. Não, mas isso o orçamento, a receita, né? O faturamento de 1 bilhão não quer dizer que você vai usar 1 bilhão para contratar, né, Adriano? É uma parte disso que vai destinada para contratações, até porque o Palmeiras tem, enfim, encargos, tem dívidas, tem tudo isso entra na conta. Mas sobre isso, pegando esse gancho do que o Arthurzinho estava falando, já jogando aqui o superchat do Johnny, obrigado, Johnny, fala, Jorginho do Arsenal, o ítalo brasileiro, seria uma boa? Eu acho bom jogador, só que aí ele entra nesse âmbito de jogadores eu ia falar estrangeiros, né? O Jorginho, querendo ou não, é um pouco estrangeiro, é ítalo brasileiro, mas é um tipo de jogador, igual o Arthurzinho estava falando, e aí, Marcão, Fih, quero saber de vocês também o que vocês acham. Esse tipo de jogador, né, Arthurzinho, você falou, não é possível que esse cara não olhe e fala, eu quero jogar no Palmeiras. O cara que tá na Europa, sinceramente, sendo muito sincero para vocês, eu acho que não. Mas não pelo Palmeiras. Eu acho que ele não olha para o futebol brasileiro e fala, putz, eu quero muito jogar aí. Pode até acontecer, mas eu não acho que é uma grande regra. Eu acho que pode acontecer, e acho que vem acontecendo, um movimento interessante desses caras estarem sendo convencidos. Que é um movimento que não acontecia lá atrás. Você não olhava lá para trás e falava, não é normal. Quando o Seedorf veio pro Botafogo, você fala, não é normal, é uma aberração isso aqui. Isso aqui parece uma Master League de fato. Hoje não. Hoje não é uma aberração, mas acho que entra a parte do clube, Arthurzinho. Sim. Do clube se dispor a chegar e falar, não, peraí, eu vou na Europa. Eu vou para lá. Ah, não, mas esse cara aqui é dinamarquês. Foda-se que ele é dinamarquês. Eu vou tentar. Vou tentar trazer. Ele vai jogar no meu time? O Bright White vai fazer gol falando. Os caras jogam na Turquia, por que não jogariam no Brasil? O Payet veio para um Vasco lutando contra o rebaixamento. Exato, mas eu acho que é isso. O Vasco foi atrás do Payet.
Ele foi atrás do cara e falou, cara, pô, peraí, vem cá. Olha por que eu quero te trazer. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo esse movimento da diretoria do Palmeiras, porque até, eu acho que a gente pode colocar até 23, foi um padrão de contratação muito de, pô, deixa eu ver quem que eu posso revender aqui, isso era muito levado em consideração. Com o Felipe Anderson, acho que já há uma quebra, mas acho que muito lenta ainda, perto do que outros times fazem, né? O Arthur falou um tempo atrás aí do De La Cruz, que é um cara que, pô, pode até ter um valor de revenda, mas eu duvido que o Flamengo tenha contratado o De La Cruz pensando em valor de revenda. Não tá nem aí para isso, quer que o cara chegue e jogue. E nem jogou, né? Enfim, o cara que ficou lesionado. Mas acho que falta isso, esse ímpeto pro Palmeiras de chegar e falar, pô, peraí. Porque a gente tem, de fato, esses 200 milhões e já trouxe o Facundo. Não acho que tá errado trazer o Facundo. Mas você não precisa necessariamente chegar para um cara que vale 120 e falar, pô, vou trazer mais um reforço. Você pode pegar jogadores que são oportunidades de mercado na Europa, fora em qualquer mercado, mas tem que ter essa carta na manga, cara, de você chegar e falar, pô, peraí, vem cá, eu quero contar contigo por causa disso, vem comigo. Porque se não for, não é o jogador que vai tomar essa iniciativa. Eu não, acho que é muito difícil qualquer jogador tomar essa iniciativa. O Palmeiras tem que ir atrás. Então, só que, tipo assim, parece que é literalmente uma má vontade que o Palmeiras tem, até porque a gente não precisa nem ir muito longe. Gente, o Merentiel, a gente escutou falar que o Merentiel não deu certo porque o cara não entendia o que falavam em treino, pô. Que o cara era tímido. Ah, pelo amor de Deus, né? No mundo de hoje não tem essa, cara. Só que, tipo assim, quando você fala, né, sobre o geral, quando você fala, por exemplo, de um Jorginho, o Jorginho conhece o Palmeiras. Jorginho é um jogador que jogou uma final de Mundial de Clubes contra o Palmeiras. E o Jorginho é um jogador que já foi exatamente em podcast e ficou rasgando elogio pro Palmeiras. Se esse cara não olha para aquilo e fala assim, pô, tô terminando tô em final de contrato aqui, eu vou jogar no 19º colocado da Premier League, vou jogar no meio de tabela do Campeonato Italiano, ou se o Palmeiras talvez fizer uma proposta, eu vou jogar sem pensar duas vezes. Eu vou sem pensar duas vezes, porque é um time que sabe a competência que tem. Então, assim, eu acho que realmente esses jogadores que chegam, e aí conforme ele começa a se tornar mais rotina com que esses caras estejam aqui, eu acho que cresce o olhar para você ver outros times e fala assim, pô, mano, o Memphis tá jogando no Corinthians ali. Tem outros jogadores que estão jogando bem aqui no Brasil, mas, pô, tem aquele time de verde que tá brigando, tem o Felipe Anderson, que eu já vi, eu joguei. Então, tipo assim, eu acho que existe, obviamente, sobre todos, mas que existe possa existir um sentimento sobre isso. Só que nada tira da minha cabeça de que o Palmeiras pensa muito pequeno, pô. Pensa e olha para ligas que são extremamente pequenas. Olha para jogadores que não chegam para resolver o problema. Então, se hoje o Palmeiras é uma bet, é muito por conta desse tipo de pensamento também. Até porque eu acho que se fosse por questão de convencimento, de chegar e convencer mesmo, nem o Felipe Anderson estava no Palmeiras hoje. Entra Palmeiras... um outro superchat, filho, rapidinho, antes de te passar, o Johnny ainda falando aqui, ó, que ele chega e muda o patamar do time, assim como o Melo fez, o Palmeiras precisa ser mais agressivo. O clube não nem pode dar lucro, acho que até pode, mas não pode ser a base, né, filho? Pode ser único. Tem uma análise do Marcelo Beckler sobre finanças de clube, que se o clube tem dinheiro guardado, ele está tendo um prejuízo. Porque, e aí ele cita o exemplo, por exemplo, do Real Madrid. Se você tem 50 milhões guardado por, sei lá, 2 anos, 50 milhões de euros, esses 50 milhões de euros hoje compram um jogador de um nível e daqui 3 anos compra um jogador de um nível bem inferior. O futebol está cada ano que passa mais inflacionado. O Dudu, há 9 anos atrás, custou 3,5 milhões de euros. Quanto custaria o Dudu saindo do Dinamo de Kiev, depois daquela boa temporada pelo Grêmio, para um time brasileiro hoje? 25 Se fosse nas... Entendeu? Quanto custaria o Roger Guedes hoje sendo vendido pelo Criciúma? É isso que a gente tem que pensar também. Óbvio, o clube não tem que criar dívida, mas se você tem 50 milhões para investir nessa janela, necessariamente o ideal seria que você investisse. E é o que o Real Madrid faz, né?
O Real Madrid ele não deixa caixa. Ele tem um valor de empréstimo que ele pode pegar, que é um saldo que ele conta, inclusive, no balanço, que é um empréstimo pré-aprovado que ele tem ali. E aí o resto, quando ele tem, ele vai lá, se ele tem 50 milhões guardados, ele vai lá e torra numa joia brasileira, porque ele sabe que é possível que essa joia brasileira daqui 3, 4, 5 anos vai dar o resultado. E hoje ele compra essa joia por 50 milhões de euros. Talvez daqui 5 anos, quando ele vai comprar esse cara, se ele pensasse em comprar esse cara daqui 5 anos, ele custasse 100, 200. Então, essa é a lógica, né? Das finanças do futebol. O Palmeiras não é um banco. Esse é o ponto. O Palmeiras não é um banco. Óbvio que também não dá para fazer loucura. Mas falta. Eu tô com vocês. Falta criatividade. Falta criatividade e às vezes um pouquinho de sorte também. Na primeira vez que o Palmeiras decidiu arriscar um nome que nem é um grande nome, tá? Porque o Felipe Anderson nunca foi um grande jogador de times de ponta. Sempre foi ali de time. A Lazio é Mas sempre jogou muita bola, filho. Não, sempre jogou muita bola, mas a Lazio é o Fortaleza hoje, entendeu? É um time estruturado que briga na ponta, mas não tem o dinheiro dos grandes. É isso. A Lazio já foi campeã italiana, pô. Não, concordo com você. A Lazio é tipo Bahia. É que o Fortaleza tá um pouco mais estabilizado que o Bahia, né? Porque sim, o Bahia ainda tá sendo... A Lazio é o Fortaleza hoje com a história do Bahia. Ficamos assim, então. Perfeito. O West Ham United, mesma pegada. E aí eu posso falar que é só o Fortaleza mesmo. Porque o West Ham nunca foi do cenário principal, do patamar principal inglês. E o cara foi isso. No Porto ele não jogou. No Porto ele fez um jogo, 2 no máximo, e dispensaram ele. Então, e chegou aqui, de verdade, é aquela esperança. O Palmeiras acha que comprou uma Ferrari, quando você vai ver, você abre a garagem, tira, né, aquela capa, é um Puma. Você se enganou. Foi isso que aconteceu. E tudo bem. Eu acho que esse Puma um dia ainda pode dar resultado. Ele pode ainda te levar para Santos para você curtir um carnaval. Mas ele não vai mudar o patamar da tua garagem. Ele não vai fazer com que você abra todo dia numa segunda-feira, às 6 da manhã, e se sinta feliz de ver ele lá. Você vai ver ele como só um outro. O Palmeiras precisa acrescentar agora é uma Ferrari, é um negócio que você olha e você fala, pô, que o rival olha e fala, caraca, olha, os caras, tô preocupado. E aí falta um pouquinho de diretoria corajosa, falta um pouquinho do que teve, apesar de todas as críticas, o peito que teve o Marcos Braz na hora de trazer o De La Cruz. Eu quero esse, eu não quero outro. Eu quero esse foi o pensamento, né, para quem vier de fora. O Flamengo sonhava com o De La Cruz pelo menos a 3 janelas. Quando decidiu realmente que era o De La Cruz e nada mais importava, foi lá e pagou à vista, 85 milhões de reais. À vista, sem pestanejar. É o jogador que eu quero, é o jogador que eu entendo que vai fazer a diferença. O Palmeiras eu sinto que é assim, ô Brunão. Eu quero fazer um estrogonofe. Aí eu quero fazer aquele estrogonofe rebuscado. Aí o Palmeiras chega no mercado, ele olha a receita. Pô, tem que comprar mostarda Dijon. Mostarda Dijon é muito caro. Deixa eu comprar essa amarela aqui mesmo, que eu vou levar. Aí pega lá, aí chega no açougue, pô, tá falando pra fazer com filé mignon. Mas deixa eu fazer com peito de frango, que peito de frango é o que dá. Aí pega o peito de frango. Pô, tá falando pra fazer com creme de leite fresco. Vai lá e compra aquele creme de leite de caixinha, porque o creme de leite fresco... Você tá me deixando maluco, que você já transitou do Auto Esporte pra Ana Maria Braga em coisa de 30 segundos, não tô entendendo nem onde eu tô mais. Mas esse é o Palmeiras no mercado, Bruno. O Abel sempre fala que ele dá uma lista com A, B e C. O Palmeiras tá sempre pegando C. Sim. E nunca... E o treinador merece o A. E não é como se o clube fosse um coitado. O Palmeiras gasta quase a mesma coisa que o Botafogo. Não, pô, olha só, se a gente for ver em questão de arrecadação, pô, o Palmeiras tá batendo 1 bilhão agora. Óbvio, né? Como a gente já explicou, não vai bater, né, Marcão, diretamente no orçamento de transferência, mas alguma coisa vai, obviamente, né? Se você tem 1 bilhão de receita, você vai ter um orçamento de transferência diferente do que se você tiver 500 milhões. E aí, uma coisa que eu acho que é interessante, né? O Fih falou aí do... que foi? O que o Arthurzinho falou que eu não posso falar para vocês, mas basicamente o Palmeiras está numa fase que se juntar um monte de gente
na bagunça, o Palmeiras fica com o que não é para ele. É isso, né? Tá bom, né, Arthur? Legal, né? Brincadeira. Mas, cara, pô, se a gente for olhar, né, o próprio exemplo que você deu aí, filho, porra, eu ia te mandar para um lugar. O do Strogonoff foi o melhor, né? Foi muito. Pô, o negócio é que o cara tava falando me deu fome aqui. Falei, porra, peraí, cara. Mas, enfim, se a gente for olhar, olha só, o próprio exemplo aí que o Fih deu do Marcos Braz com o De La Cruz. Marcos Braz que é um completo totó também, né? Mas, enfim, chegou lá e falou, pô, eu quero esse, vou nesse. Só que nem sempre, nem todas do rival foram assim. O Cebolinha, ele vem pro Flamengo por empréstimo. A opção de compra é depois. O Pedro veio pro Flamengo por empréstimo. O Gabriel foi pro Flamengo por empréstimo. Porque o Flamengo não tinha orçamento aprovado para fazer esses negócios. Nem por isso ele deixou de fazer. Depois entende? O Bruno, você tocou ele acha uma forma de viabilizar aquilo ali. Enquanto ele tem esse tempo para estudar, ele é efetivo. O Palmeiras parece que no primeiro empecilho, que ele, pô, eu ofereço 10. O cara fala, pô, eu quero 12. Aí o Palmeiras chega e fala, então tá bom, foi mal. Eu acho que... Rapidinho, o Brunão tocou num ponto, porque a compra do Gabriel é a primeira compra surpresa no futebol brasileiro, porque foi uma compra de mais de 100 milhões de reais, e a gente não tinha visto isso como naturalidade. E os caras arrumaram um jeito de pagar. Parcelado em 300 anos, mas arrumou um jeito de pagar. Sim, mas eu acho que tem uma questão que o Bruno fala na criatividade, porque são vários assuntos. Quando você fala em faturamento, eu estava vendo, por exemplo, uma relação de dívida com faturamento. Palmeiras hoje está 0,6. Então, o Palmeiras tem uma dívida de 600 milhões e está faturando 1 bi, que é ok. Até 1 por 1 é ok. O São Paulo, hoje, já está rodando isso daí. O São Paulo está devendo 1 bi já também. O Corinthians fatura bi, só que está devendo 2,5 bi. Eles acharam que iam comprar o estádio de 700 milhões, até agora arrecadaram 30, que é sensacional. Mas não vai arrecadar 700. Então, assim, tem coisas assim... Virou uma festa de um dia ali, né, Isso, conseguimos não sei quanto em 10 horas. Mas não vai resolver. Não vai resolver. Então, assim, tem coisas que a gente tem que analisar. O primeiro, que eu acho que a torcida não entende, Fih, plantaram uma coisa que o Palmeiras é um clube milionário. O Palmeiras não é. O Palmeiras é um clube que ele precisa vender para bancar folha. Então, assim, quando você fala em faturamento de bilhão e você tem uma folha de 30 milhões, você gasta 400 milhões por ano. Só com folha. Mais contratação, mais dívida, mais um monte de coisa, a coisa não é tão incrível quanto parece ser. E a criatividade, quando vocês falam em nomes, por exemplo, você falou no Moisés. Cara, o Moisés veio da Croácia, parceiro.